Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Espero que vocês estejam bem. Começando mais um vídeo aqui e já louvando ao Senhor, porque nesse exato momento, enquanto eu estou aqui gravando, você tá aí do outro lado me ouvindo. O Senhor está pelejando as nossas batalhas, guerreando por nós e com certeza Ele nos dará grandes vitórias se nós estivermos buscando nele toda a orientação, buscando nele o conforto, o consolo, a alegria, fazendo dele o centro das nossas vidas, com certeza. Ele está pelejando por nós. Hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, ela foi mudada, porque eu estava querendo... na verdade, não foi mudada por Deus. Ele mudou o que eu queria falar. Eu ia contar o testemunho, para quem não sabe, né, da gravidez gemelar, como tudo aconteceu. Até no último vídeo que eu fiz, o vídeo da faxina, eu falei que eu ia gravar, que ia ser nos próximos vídeos, mas uma coisa que eu sempre tenho feito é falado para o Senhor, que eu quero ser obediente às direções dele. Eu sempre falo, Senhor, esse canal foi o Senhor que me direcionou para criar, então é o que o Senhor deseja que eu fale, que eu vou falar. Eu tenho buscado entender e ser obediente. Aí, domingo, antes de sair para o culto, eu estava me arrumando, faltava acho que uma meia hora para a igreja. O Benjamin estava mexendo na minha cômoda, num lugar assim que eu guardo papel, às vezes exame, sabe aquele lugar, gente, que a gente vai guardando toda a papelada? De vez em quando a gente tem que até ir lá e dar uma limpa, né? Porque vai guardando umas coisas que não precisa guardar. E aí o Benjamin estava mexendo lá e eu não vi. Quando eu percebi, ele tinha pegado o DVD de casamento meu e eu nem sabia que esse DVD estava lá. E aí ele pegou e foi mostrar pro pai dele, dar risada de mim, falar do meu cabelo. E aí eu peguei o DVD para ver a capa, né? Ver a foto de mim e do Wesley. Fazia tanto tempo que eu não via aquela capa daquele DVD, até porque a gente nem tem DVD em casa mais para rodar o vídeo do casamento, porque senão eu até colocaria para as crianças assistir. Aí eu peguei, no que eu peguei, na curiosidade eu abri para me ver se o DVD estava dentro. E quando eu abro, cai um papelzinho no chão. E eu vi que era uma promessa. Eu tinha uma caixinha daquelas de promessa, não sei se ainda tem, está guardado ou se perdeu quando a gente foi mudar, eu não sei. Só sei que tinha uma promessa, um papelzinho. E na hora, assim, meu coração queimou, sabe? Eu falei assim, esse papelzinho não tá aqui em vão. Porque eu tenho aprendido, gente, a ver, enxergar Deus de várias formas. Não é só, como eu já falei, assim, quando a gente pega a Bíblia para ler, que Deus vai falar com a gente. É em todo momento, se a gente estiver ligado, o Senhor está sempre falando com a gente. E quando eu peguei aquele papelzinho e comecei a ler, que eu li, estava escrito assim, era João 11:40, se creres, verás a glória de Deus. Aquilo queimou no meu coração, porque segundos antes, minutos antes, eu acho, eu tinha conversado com o Wesley, e o Wesley tinha falado assim para mim, me ajuda em oração em relação a isso, a gente precisa resolver isso, me ajuda em oração. E aí eu pego aquele papelzinho e leio. E assim, eu fui para o culto com o coração assim queimando. Se creres, verás a glória de Deus. E aí o Senhor me direcionou e tirou totalmente a ideia do que eu ia falar hoje. E o Senhor falou para eu compartilhar com vocês sobre isso, né? Então vamos ler João 11 e o versículo 40. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Só para a gente entender, porque eu não vou ler todo o texto, né? É muito longo, são 46 versículos, se eu for ler todo o capítulo 11, mas Lázaro, ele fica enfermo, ele adoece, e Marta e Maria mandam chamar Jesus, só que Jesus, ele demora por 2 dias ali onde ele estava, até que ele decide voltar. E quando ele volta, Lázaro já está morto, né? E aí, quando Marta fica sabendo que Jesus estava vindo, ela vai encontrar Jesus. Maria fica em casa, Marta vai encontrar Jesus. E quando Marta encontra Jesus, a primeira coisa que ela fala para Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Isso mostra que Marta tinha fé, que o Senhor poderia curar pelas experiências, pelas coisas que ela viu o Senhor fazer,
tantos outros milagres que Jesus tinha feito, né? Ela acredita que se Jesus tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. E depois Maria vai vir também. Jesus vai mandar, né, chamar Maria. E quando Maria vem, ela prostra aos pés de Jesus. Isso me lembra do texto que eu compartilhei com vocês semana passada, de Maria aos pés do Senhor aprendendo. Maria vem e se prostra, e Maria vai ser a mesma que depois vai derramar o perfume nos pés de Jesus e vai lavar os pés do Senhor. Então Maria, ela se derrama, ela se prostra e ela vai falar a mesma coisa que a irmã falou. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E isso mostra que as duas tinham fé de que Jesus podia curar. Só que a intenção de Jesus era que o milagre fosse muito maior. Jesus podia ter vindo e curado Lázaro, mas nós não teríamos nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, uma história de ressurreição como foi a de Lázaro. Porque lá no começo Jesus fala que essa doença ela não acabaria em morte, ela seria para a glória de Deus. Aí a gente pensa assim, não acabaria em morte? Ele morreu, só que a morte não teve a palavra final. E quando Jesus vê Maria chorando e os judeus chorando, ele se comove. Isso mostra para nós como Jesus se importa com a gente. Ele veio a essa terra e ele viveu como um homem e ele sabe como é a dor humana. Ele sabe o que nós sentimos quando nós estamos passando por dificuldades, por adversidades, quando a gente está passando pelo luto, quando a gente está enfrentando uma enfermidade, uma dor. O Senhor, Ele conhece, Ele nos entende. Aqui nesse texto mostra claramente que Jesus sente, porque Jesus, no versículo 35, vai falar: Jesus chorou. Imagina chegar ao ponto de Jesus chorar, é porque Ele está sentindo. Quando a gente chora, realmente, as nossas emoções estão sendo saindo, tá extravasando as nossas emoções, né? E então Jesus chora. Então mostra para nós que o Senhor se importa com a gente. E aí Jesus vai pedir agora para remover a pedra. E aí Marta vai chegar e vai falar: Senhor, mas já cheira mal. Não vai dar certo, vamos dizer em outras palavras. Como assim? Não, tá cheirando mal. E aí Jesus diz, o versículo 40, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? E aí o Senhor vem falar com a gente, como a nossa fé está pequena. Nós não estamos crendo mais. A gente está olhando para as situações ao nosso redor e a gente está dizendo que não vai dar mais, porque já está cheirando mal. E talvez esteja cheirando mal mesmo. O Senhor foi trazendo ao meu coração sobre casamentos, casamentos desfeitos já, que você até está vivendo com o seu marido em casa, mas você olha e diz: está morto, não tem vida nenhuma mais. A minha família, ela tá morta, por mais que tá todo mundo vivo, mas o núcleo familiar, ele tá morto, não tem conversa, não tem diálogo, os casamentos estão mortos. E o Senhor vai dizer para você: se creres, verás a minha glória. Tem uma condição. Qual é a condição? Ele não fala, verás a glória de Deus. Ele diz, se creres. E o Senhor está falando, se creres. Para você nessa tarde, nesse dia, seja lá a hora que você vai ver esse vídeo. Se creres, verás a minha glória. Eu creio que o Senhor vai entrar no teu casamento, se você crer. Mas então, só basta eu crer? Se eu crer, não precisa de eu fazer mais nada? Não, não é isso que o Senhor está pedindo. Não é só crer e o Senhor vai agir. Você precisa fazer a sua parte. Você precisa, em vez de ficar criticando tanto o teu marido, em vez de ficar falando tantas coisas desnecessárias, começa a interceder por ele. Começa a entregar ele nas mãos do Senhor. Talvez muitas coisas incomodam. Você olha para o seu marido, você olha para os seus filhos e te incomoda. E aí o Senhor vai falar para você nessa tarde: ore, clame a mim, creia, coloque eles na minha presença, apresente eles a mim. Eu fico pensando, gente, imagina se Marta e Maria não chamasse Jesus nessa ocasião. Elas podiam não ter chamado Jesus, né? Elas chamou Jesus para que Jesus visse para curar.
Elas não esperavam que Jesus ia ressuscitar. E muitas vezes nós estamos querendo que Jesus faz antes. Acontece muito, eu já cheguei a pensar assim, nossa, por que Jesus não cura uma pessoa no começo de um câncer? Aí ele vai e cura no final. Quando a pessoa já se foi as forças, talvez até se perdeu as esperanças, está ali no finalzinho de uma luta contra o câncer, e aí Jesus cura. Aí Jesus age lá no finalzinho. Por que ele não curou lá no começo? Se ele ia ter a cura lá no final, por quê? É para a glória de Deus. O Senhor conhece todas as coisas. O Senhor conhece o tempo de agir. E nós precisamos crer e confiar que, independente do tempo que nós estamos esperando, se nós pedimos hoje e vai demorar 2, 3, 4, 5, 10 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, nós precisamos continuar crendo. Domingo ainda no culto o pastor falou que uma vez ele foi corrigido sobre isso. O Senhor corrigiu e disse para ele que a função dele era crer. E eu tenho aprendido muito isso também, o Senhor tem ministrado ao meu coração, e parece que o culto foi tudo confirmando depois que eu peguei a palavra, o papelzinho com um versículo, foi tudo se confirmando de que a nossa função é crer. Se o Senhor vai fazer ou não vai, se eu creio, eu já começo a colocar na minha cabeça, já aconteceu, Ele é poderoso, é Ele que vai fazer, não é eu que vou fazer. A minha função é crer, e quem vai fazer, quem vai operar o milagre é o Senhor. Se nesse dia você olha para o teu casamento, para a tua família, para as tuas finanças, e para você já está cheirando mal, você olha e fala assim, não tem jeito, morreu. Jesus chegou tarde demais, a palavra está vindo para mim tarde demais. Eu estou recebendo palavras agora tarde demais. O Senhor tem falado, tem enviado pessoas para dizer para você, tem feito você lembrar de textos da palavra. Em momentos de oração, talvez o Senhor esteja te trazendo coisas à memória, mas você está falando assim, não, está morto, já não tem mais jeito, já não tem saída. E quem disse que não tem saída? É para você crer, para continuar crendo, é para nós continuarmos crendo. É no tempo dele e não no nosso. Começa a mentalizar com os olhos da fé, ver, enxergar. Se o teu casamento hoje está bagunçado, comece a enxergar um marido transformado, começa a enxergar você transformada, porque muitas vezes é eu que estou errada. E muitas vezes não é o meu marido que está errado, é eu, e eu preciso reconhecer onde eu estou errando. Muitas vezes não é os nossos filhos, é nós que estamos errando. E a gente precisa ver aonde está o problema, aonde está o erro. E pedir graça e misericórdia para o Senhor e mudar. E eu creio que o Senhor pode transformar o seu casamento. E assim como foi nesse texto, é um texto que está falando de cura e eu estou trazendo para casamento. É um direcionamento do Senhor. Eu creio que o Senhor quer trazer cura para muitos casais. O Senhor está dizendo para você, pare de falar do seu marido para as amigas, pare de falar do seu marido. Venha para minha presença e conte para mim. Se você crê em mim, você vai ver a minha glória na tua casa. Você vai ver a minha glória na tua família. Mas conte para mim, diz o Senhor. Não é para falar para os outros. Que cesse em nome de Jesus a fofoca, a fala alheia. Não precisa disso. Não precisa. Conte para o Senhor. Se você contar para sua amiga, se você desabafar com ela o tempo todo, ela talvez vai poder te dar uma palavra, talvez. Mas talvez ela vai te ajudar a falar mais mal do seu marido. E o Senhor está dizendo, conta para mim. Se você crê em mim, remove essa pedra que você tem colocado e impedido eu de acessar o teu coração. Remove ela hoje e permita que eu transforme a sua casa. E essa transformação, assim como nesse texto aqui, que Jesus ressuscitou, que ele demorou para chegar, mas que ele ressuscitou e houve um milagre muito maior. Se você tomar posse dessa palavra hoje, se você abrir seu coração hoje e começar a buscar no Senhor, você será um testemunho. Muitas pessoas verão e dirão, mas não era aquele casal que estava prestes a se separar? Não era aquela família que estava toda bagunçada? Você será bênção na vida de muitas outras famílias. Você vai ajudar muitos outros casais para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz o Senhor. Diz o Senhor, vem.
Vem, assim como ele chamou Lázaro. Ele diz: vem para minha presença, venha se derramar em mim, venha, conte para mim, diz ele, que eu vou resolver, que se você crer, eu vou mudar, eu vou te dar a direção que você precisa, eu vou te auxiliar, eu vou te ensinar, diz o Senhor. Nós vamos orar. Eu te convido a orar comigo e crer que o Senhor pode agir nessa causa que você tem julgado impossível, que você tem olhado e dito está morto, já cheira mal. Seja lá o que for, apresente ao Senhor e creia. A condição é crer que o Senhor vai agir, que o Senhor vai te direcionar, que Ele vai fazer o que te ajudar a entender o que você precisa mudar. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, eu te louvo. Eu te louvo, Jesus, por essa palavra. Eu te louvo, Jesus, por ter acesso a uma palavra tão maravilhosa como a sua. E nesse momento eu clamo, Jesus, pelos meus irmãos, por aquele, Senhor, que tem enfrentado provas, que tem enfrentado, Senhor, a dor física, Senhor, com uma doença que a própria medicina julga incurável. Senhor, pode ser que esse meu irmão esteja com uma doença, Senhor, que a medicina tem encontrado a cura, mas ele toma tantos remédios, Senhor. Eu clamo ao Senhor para que haja fé em nós. Eu clamo ao Senhor para que os meus irmãos, Jesus, creiam, Senhor, que Tu podes, que Tu és o mesmo, Jesus, que operou lá no passado. Senhor, mas se o Senhor está demorando para responder, nos ajuda a continuar tendo esperança de que o Senhor pode fazer. De que o Senhor, se o Senhor não agiu ainda, é porque o Senhor tem um propósito. É porque, Senhor, vai ser para a tua glória. O milagre será maior, será mais visível. A tua glória se revelará maior, Jesus, com esse milagre concluído, Jesus. Ah, papai, eu oro por casamentos. Senhor, casamentos que estão mortos. Senhor, casamentos, Jesus, que como nesse texto, Senhor, tá cheirando mal. Jesus, estão à beira de um divórcio. Jesus, tem misericórdia. Eu clamo pelos meus irmãos. Eu clamo pelas minhas irmãs, Jesus. Dá sabedoria para as minhas irmãs. Dá sabedoria para as mulheres, Jesus. Para elas se portarem, Jesus, como verdadeiras mulheres sábias dentro de suas casas. Senhor, que nós mulheres não nos portemos como tolas nas nossas casas. Nos ajuda, Jesus. Tem misericórdia. Ah, Senhor, eu oro pelas famílias. Eu oro, Senhor, pelas finanças dos meus irmãos. Senhor, que haja provisões, que haja portas abertas, Jesus, e que a sua glória seja visível nas famílias, Senhor. Eu peço e clamo ao Senhor, e eu já te agradeço, porque eu sei que tu me ouves, assim como Jesus disse, Pai. Ah, Jesus disse, Pai, que o Senhor sempre ouvia ele. Eu sei que tu me ouves. Eu sei que nenhuma palavra que eu digo, Pai, tu dispensas. Por mais, Jesus, que tu não traz a resposta no momento que eu acho que é o ideal, mas o Senhor traz no momento certo. É eu que erro, Jesus, de pensar que o meu momento é o melhor. Pai, nós precisamos crer que o Senhor fará coisas maravilhosas e o teu nome será cada vez mais glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.